emagrecimento, o sono é uma das partes mais sensíveis. Por quê? Hoje em dia é quase impossível a gente ter um sono muito bom. Por que isso? Porque a gente vive à base de muito estimulante. O nosso estilo de vida é mais da gente ficar cada vez mais ligado, pilhado, a nossa cabeça a mil. A gente está cada dia mais ansioso, mais acelerado, né? E aí, tentar repousar de noite, tentar relaxar de noite para o nosso corpo é muito difícil. Só que o sono é muito importante, é quase que essencial para o processo de emagrecimento. Então, para as minhas pacientes que têm problema, têm dificuldade, ou então até mesmo o estilo de vida que não ajuda a ter um sono maravilhoso, eu indico algumas coisas que eu costumo usar também, tá? E eu sempre falo, até mesmo uma mãe, depois que a gente vira mãe, é impossível a gente ter um sono bom. Porque assim, não sei se é a mesma coisa com vocês, mas lá em casa é o seguinte, a gente dorme, e dorme bem, sabe? Sem dificuldade, sem precisar tomar remédio. Porém, se acontece qualquer coisa no quarto ao lado, se ela vira, se Isabela dá uma tossida, eu tô escutando. E se eu tô escutando, eu não tô realmente dormindo. E aí é onde a gente percebe que essa recuperação não está acontecendo. Então, pra mim, é inevitável eu usar a melatonina. Eu só durmo bem usando a melatonina. E é muito nítida a diferença. Quando eu não uso, eu esqueci ou alguma coisa assim, eu passo a noite percebendo a noite, sabe? Então, por exemplo, se um vizinho chegou mais tarde e eu escutei ele entrando, se aconteceu algum barulho do lado de fora, se faltou luz, se choveu, se Isabela tossiu muito à noite, eu percebo a noite toda acontecendo, sabe? E aí, quando eu uso a melatonina, eu não percebo. A noite vai e eu acordo melhor. A melatonina não é uma medicação indutora do sono, tanto que hoje em dia os estudos com a melatonina são para uso de pré-treino, para você diminuir o cortisol e conseguir treinar, diminuindo os efeitos do estresse causados pelo treino. Então, a melatonina ela vai te ajudar porque o nosso ciclo funciona assim, ó. A gente acorda, tá? A gente desperta no pico de cortisol e aí ele vai diminuindo ao longo do dia. A melatonina é ao contrário, ela está mais baixa de manhã e vai aumentando ao longo do dia. A partir do momento que eles se cruzam, é onde você sente sono. Sabe aquele momento do dia que você fala assim, nossa, que soneira, sabe? É o momento em que a sua melatonina ultrapassou o seu cortisol. Porém, se esse momento de um sono acontecer não é de noite, o seu gráfico está desregulado. Então, o seu gráfico de cortisol e o gráfico de melatonina, eles estão desregrados. Então, às vezes, está ultrapassando no meio do dia, está ultrapassando muito tarde, e aí você não está conseguindo fazer o fluxo direitinho. E aí, o que a gente faz? A gente usa a suplementação para ajudar a regular esse fluxo. Então pensa comigo, se a gente tem um estilo de vida cada vez mais produzindo cortisol, produzindo o estresse, então a gente está com esse cortisol num patamar muito mais acima. Pra gente fazer essa melatonina ultrapassar, demora mais. Então você suplementando, você consegue dar um up. O mesmo up que o nosso estilo de vida dá no cortisol, a gente dá um up na curvatura da melatonina, para fazer com que de noite você consiga que essa melatonina ultrapasse o seu cortisol e você relaxe, descanse e tenha esse sono profundo, porque só no sono profundo você tem um sono reparador. Então a melatonina que eu uso hoje em dia é essa aqui, tá? E foi a melhor que eu achei aqui no Brasil, porque eu sempre estou experimentando marcas novas, tá? E eu sempre vou avaliando a quantidade que eu preciso. Então, por exemplo, muitas das vezes, quando eu compro uma marca nova, eu uso uma dose, depois no dia seguinte eu uso 2 doses, no dia seguinte 3 doses para ver. Porque a ideia é eu conseguir ter um sono tranquilo e no dia seguinte acordar bem. Quando eu vejo que no dia seguinte eu acordo com aquele olho pesado, com uma sensação de que eu ainda tô, sabe, com muito sono, significa que talvez essa melatonina esteja muito alta. Então, das marcas que eu já usei, eu já precisei, uma delas, usar até 3 doses, porque ela tinha um poder menor. Com essa que eu uso hoje, que é a Fast, uma gotinha, gente, uma gotinha, sabe, é suficiente. E assim, ó, no potinho que vem, são 600 gotas que tem ali, é uma gotinha por dia. E assim, ó, eu acho que faz muita diferença. E uma outra medicação que eu costumo utilizar e costumo prescrever muito para as minhas pacientes são essas formulações à base de passiflora. Então pode ser um calmando, vida, pode ser todos esses que tem na farmácia regular. E aí naquele dia de mais estresse e ansiedade, sabe quando você fica de noite, já chega de noite, você tá mais angustiada, uma dosezinha dessa é maravilhosa para te dar uma relaxada. Ele trabalha principalmente na questão do estresse, da ansiedade,
que é como se fosse o chá ali, o chá de passiflora, o chá de folha de maracujá, tá? Quem tem pé de maracujá em casa, passiflora é a folha do maracujá. Só que é uma concentração maior. Então, quem não gosta de chá e quem não vai tomar em grande quantidade, precisa de uma concentração maior e tudo mais, dá para utilizar essas medicações e ajudam muito nesse relaxamento, nessa diminuição de ansiedade, porque muitas das vezes também a gente está com sono e tudo mais, só que a nossa cabeça está trabalhando a mil e a gente não consegue dormir e relaxar. Hoje em dia muito se fala sobre o magnésio, porque o magnésio ele vai ter uma atuação mais de relaxante muscular, então pode auxiliar, porém eu peço muita cautela, porque assim, todas as vezes que a gente usa uma suplementação dessa, se a gente não tem uma necessidade, se você vai estar suplementando, então você pode começar a acumular muito esse nutriente dentro do seu corpo, e todo excesso também não faz bem, tá? Então, mas quem gosta e tudo mais, existem vários tipos de magnésio, e quando a gente pensa em sono, o melhor magnésio, por exemplo, é esse aqui, tá? E pode utilizar sim, muita gente usa, até mesmo o magnésio junto com a melatonina, é muito bom, ajuda bastante, tá? Mas eu ainda prefiro começar trabalhando na melatonina e, para quem tem mais ansiedade, na passiflora. Mas, hoje em dia também, o que não faltam são produtos mais caros, né? Então, por exemplo, para quem gosta de ter uma coisa mais gostosinha, vai poder comprar um suplemento mais caro e tudo mais. Essas versões aqui também são bem usadas, já usei, são gostosas, são saborosas e ajudam muito na questão do sono.